Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de outubro, retorno do Ibovespa aí após primeiro turno, né, das eleições, resultado do primeiro turno. Ibovespa reagindo muito bem, com alta de 4,72%, deixando aqui uma boa sombra superior, chegou a estar numa alta bem melhor. Mas o fato, de forma resumida, que eu vejo houve força aqui no movimento de alta, que vinha dentro de uma tendência de baixa, e esse movimento de alta, para mim, ele encerra a tendência de baixa de curto prazo. Então, quer dizer que agora o Ibov vai disparar para cima? Não está claro isso ainda. Por isso que, para mim, em cima de diversos ativos, o mais interessante, após esse movimento de subida, que para mim ele já aconteceu, já foi, aí, já começa a ter uma relação risco-ganho mais desfavorável, uma compra. Vamos supor que fosse um ativo que eu estivesse comprando, então ficaria com relação risco-ganho mais favorável uma compra já de imediato nesse ponto. Então nesse momento eu aguardaria o quê? Uma lateralização do preço, ou mesmo se deslanchar aqui um pouco mais para cima, aguardar alguma movimentação depois contrária para avaliar essa movimentação e planejar uma entrada de swing trade. Mas dentro da força atual de subida, o que abre espaço ainda em alguns ativos é justamente mais para posições de compra e venda dentro do mesmo pregão, pensando em day trade. Olhando aqui para PTR4, PTR4 é esse exemplo, topos e fundos descendentes, a forte alta de hoje de 11,12%, anulou a tendência de baixa, superou esse topo aqui, não conseguiu fechar acima, mas já fez um movimento forte de subida. Considera como, para mim, se tivesse acontecido um candle muito forte aqui de alta, com fechamento aqui, incorporando aí esse gap, ou seja, o movimento ganhou muita força, então anulou a tendência de baixa, e a partir disso, como o movimento já aconteceu, ou eu opero fazendo alguma compra aqui com um movimento um pouco mais fraco de baixa, caso ela venha estender aqui no dia 60 um movimento mais fraco de baixa, eu busco uma compra pensando um pouco mais em day trade, ou eu aguardo aqui pelo menos uns 2 pregões, avaliando aí esses próximos 2 pregões, para planejar uma compra de swing trade em cima da PTR4, na expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo. Olhando agora para a Vale 5, a Vale 5 já não teve um pregão bom, fechou até em queda de 0,13%, praticamente estável, mas o fato é que o ativo não consegue nem superar o seu último topo descendente, que está aqui a resistência em torno, começa aí nos 24,60, se estende até o gap na faixa de 24,83. Então, é um papel que ainda abre possibilidade de se trabalhar na venda, apesar de já ter vários topos e fundos descendentes dentro dessa tendência. Então começa a ter, aumenta a chance de ter uma reversão dessa tendência. E aí, mas mesmo assim atuando a favor da tendência seria uma possibilidade de buscar uma venda, com o stop mais protegido seria aqui, mas o objetivo também seria só a relação risco-ganho de 1 para 1. Aí a outra forma seria buscar um stop mais posicionado aqui um pouco acima da região aqui de 24,15, 24,20, para buscar uma relação risco-ganho um pouco mais favorável aqui na venda de swing trade na Vale 5. A Cruz 3 teve um pregão bom, com alta de 4,44%, ativo que a gente tinha comprado no pregão passado. Realizei lucro nessa operação em R$ 20,66. Isso trouxe um retorno na operação de 6,22% e um ganho no capital em torno de 0,96%, praticamente 1%. O outro é uma ação que retomou a tendência de alta de curto prazo e vai trazendo aí uma sinalização no curto prazo de possível rompimento desse topo aqui na faixa dos R$ 21,00 a R$ 21,23, zona de resistência, próxima zona de resistência desse ativo. Então, dependendo também se esse ativo ensaiar aqui alguma movimentação para baixo, é um papel que eu ainda vou continuar de olho para compra de swing trade. KLBN11 também encerramos a posição comprada em R$ 12,38, proporcionando um ganho de 3,17. Ela chegou praticamente no objetivo, que era 12,72, só que perdeu muita força. Eu estava acompanhando essa ação, a VEG, a Cruz 3, então bastante volatilidade no pregão, e eu terminei saindo só aqui nessa faixa dos 12, depois que basicamente tanto ela como a VEG perderam aí a mínima da primeira hora de pregão depois de um gap de alta. Então optei pela saída, 12,38, ganho de 3,17% na operação e no capital total 0,55%. A VEG a gente já saiu com perda,
que foi aqui em 28,70, depois de um gap, depois de uma abertura boa, não foi com um gap tão grande, mas ela teve um candle, começou a ensaiar um candle bom, jogar aqui num gráfico de 10 minutos, fez uns primeiros 10 minutos muito bons. Aí depois do rompimento a ação simplesmente começa a devolver tudo e perde esse candle. E ainda fecha aqui para baixo, não consegue se sustentar acima dessa resistência. Então, juntando esses fatores, a perda da mínima da primeira hora, optei por uma saída na faixa dos R$ 28,70, um prejuízo de 0,38% na operação e no capital total uma redução de 0,12%. Além desses ativos, mostrando aí outros papéis que podem ainda apresentar oportunidade de entrada, um papel que chamou a atenção pelo desempenho dentro do dia, não pelo percentual, mas pela sustentação da força compradora durante todo o pregão, mesmo o Ibov perdendo força, ele deixando a sombra superior e boa parte dos ativos fazendo isso. Tivemos aqui a Marfrig que abriu, só foi subindo e fechou na máxima. Alta de 9,38%, vinha numa tendência de baixa de curto prazo, anulou essa tendência de baixa de curto prazo com esse pregão. Aí para quem opera rompimento, seria uma alternativa de comprar a superação de R$ 7,00 com stop abaixo da mínima de hoje, que seria em 6,59. E tenta pegar, projeta aí o tamanho desse candle aqui para cima, o tamanho do stop da operação aqui para cima na relação risco-ganho de 1 para 1. É uma alternativa. A outra alternativa, que é a que mais se encaixa com os meus critérios, é avaliar o movimento contrário aqui, ou de baixo ou lateral, para depois planejar alguma entrada aí nos próximos pregões. Poderia até buscar a entrada aqui no recuo no G60 também, ainda pensando um pouco mais em day trade. Mas para swing trade seria melhor ter algum recuo de um ou dois, principalmente 2 pregões para frente, para avaliar uma compra em Marfrig. SBSP3, só para mencionar em Marfrig, que o próximo nível de resistência já está aqui na faixa dos R$ 7,20 e depois disso em R$ 7,36. Sabesp, SBSP3, fechou o pregão com alta de 3,57%, era um ativo também que vinha numa tendência de baixa, principalmente visível aqui no gráfico diário. Esse candle de força, gerando esse movimento, anula, candle de força não necessariamente, né, mas o fechamento em alta de 3,57%, esse gap aqui, se essa ação se sustentar acima da máxima desse candle de hoje, que é 19,86, e principalmente ampliar aqui para cima desse topo, que para mim já anulou a tendência de baixa, essa subida, só retoma essa tendência de baixa se para mim vier a fechar rapidamente esse gap com suporte agora em 19,65, mas enfim, é um ativo para ficar atento, com possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, olhando ali para o G60, se ameaçar queda e romper aqui essa região de 20,43, seria uma alternativa de buscar a entrada numa posição um pouco mais curta, ou de um dia para o outro, ou até mesmo de day trade na SBSP3. Mas é um papel para monitorar essa possível confirmação de reversão da tendência para planejar a compra de fundo ascendente aqui no gráfico diário dela. E para venda, depois desse gap, vender torna-se um pouco mais arriscado, a não ser quando abriu muito forte para cima, aí diversos ativos, pegando um gráfico de 10 minutos, proporcionaram possibilidade de vender a perda da mínima dos primeiros 10 minutos de pregão, Petrobras, BBDC4, Itube, a BBAS3. Então os ativos mais líquidos proporcionaram algo nesse sentido, porque a abertura foi muito forte para cima, um gap muito forte, mas para swing trade ficou um pouco mais arriscado. E ainda teria que estar trabalhando um pouco mais para day trade, no caso dos ativos buscando aí topo descendente num gráfico de 60 minutos ou um gráfico de 15 minutos, seria a alternativa para se trabalhar aí na ponta vendedora. O BBS3 pode proporcionar algo nesse sentido. E para se pensar em compra, se também essa queda não for forte, ou seja, a venda não deslanchar aqui para baixo, buscando possibilidade de compra, preferencialmente gerando fundo acima da mínima do pregão de hoje, que seria de R$ 28,00 no caso da BBS3. Seria mais interessante para se trabalhar assim, na day trade na ponta compradora em cima da BBS3. TIM P3, depois de um pregão que ficou quase no 0 a 0, 0,16% de alta, movimento forte para baixo no gráfico de 60 minutos. Esse movimento que está aqui ensaiando, aqui já começou, movimento de subida, não deslanchar muito para cima e já gerar aqui alguma formação de topo, seria uma alternativa também de buscar uma venda aí de day trade ou de um dia para o outro,
dentro do que ela vem apresentando aqui, respeitou a antigo suporte que ela tinha, e aí funcionando como resistência agora, podendo estender um pouco mais para baixo aqui essa movimentação de queda a TIM. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.